Shalom, shalom, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as Megilot, os rolos da Bíblia Hebraica. Baruch Hashem, deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos falar da Ramsha Megilot, as 5 Megilot, ou os 5 rolos, que são eles: Esther, Shir HaShirim, Ruth, Eirá e Coelet. Esther, que é Esther, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, Ruth, que é Ruth, Eirá, Quão, que nós chamamos de Lamentações, de Jeremias, e Coelet, que é pregador, congregador, que nós chamamos de Eclesiastes. A leitura da Megillah, Esther, faz parte do ritual religioso de Purim. É um livro da Bíblia no qual não aparece o nome de Elohim. A Megillah foi escrita na época do Segundo Templo, quando os judeus viviam em seu próprio país como súditos do Império Persa. Alguns historiadores dizem que o rei Ahasverosh, que é Assuero, ou Xerxes, ele podia ser identificado como Artaxerxes. Outros acreditam que Xerxes é o pai de Artaxerxes, que lá em Esther, nós temos na ordem Xerxes e Artaxerxes. No caso, Artaxerxes foi o que liberou para que os judeus pudessem edificar o templo do Senhor, certo? Então, Rashi, ele explica que Assuero foi o sucessor de Coresh, de Ciro. Então, segundo Rashi, Ahasverosh, ele assume o trono após de Coresh, Ciro, e que ele exerceu seu poder no final de 70 anos, que durou o exílio dos judeus em Babilônia. A Megillah Esther original não tinha nenhum ornamento, porém, a partir do século XV, o cilindro sobre o qual se enrola o pergaminho foi feito de madeira fina, de marfim ou lavrado em prata. Existe também um grande número de Megilotes ilustradas, sendo as mais antigas de origem espanhola, seguindo-se depois as Megilot italianas do século XVI. Entre os Sefaradim da Turquia, costumava-se presentear ao recém-casado com uma Megillah de ornamento de ouro ou de prata. De acordo com o Talmud, Bava Batra 14, foram os homens da grande assembleia, Anshe Knesset Hagedollah, que escreveram o livro de Esther, segundo a opinião do exegeta Avraham ibn Ezra. Avraham ibn Ezra, segundo ele, foi o próprio Mardoqueu, que escreveu a Megillah, omitindo o nome de Deus de propósito, por temer que o relato fosse traduzido pelos persas, que trocariam o nome do Eterno pela divindade pagã que o povo adorava. Depois de longos debates entre os doutores da lei, a Megillah foi incluída no cânon do livro sagrado Talmud Megillah 7. Este livro constitui-se uma obra mestra pelo seu estilo e pela forma como foi narrado, o miraculoso acontecimento que deu origem à festa de Purim. Na opinião do escritor desse livro aqui, a Lei de Moisés, a Torá, estou citando aqui referências dele, certo? Na opinião dele, apesar do nome de Deus não ser mencionado para nada neste livro, este foi incluído no cânon pelos detalhes importantíssimos encerrados na Megillah, que tem um grande valor para o povo de Israel. Por exemplo, o fato de que os judeus atuaram em defesa própria e que se abstiveram de qualquer proveito pessoal quando revidaram e se impuseram seus inimigos mortais, segundo se lê no capítulo 9 e 15 de Esther, porém no despojo não tocaram. A atitude de Esther também foi importante, pois com valor e coragem, arriscando a própria vida, apresentou-se diante do rei Ahasverosh, dizendo: se tenho que morrer, morrerei pelo meu povo. E ainda quando disse: como poderei ver o mal que cairá sobre o meu povo? Esther 8:6.
Temos que considerar o feito de Mordecai, que conservou incontaminada a fé, vivendo na corte real, servindo de mentor à sua prima irmã e despertando nela a consciência judaica. Não deixou de disseminar diante do perigo, ou de dinamizar diante do perigo, o fato de que ela era judia. Influenciou ela a salvar o povo, dizendo: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Quem sabe se não foste destinada para uma ocasião como esta, e que tenhas sido designada ao reino. Esther 4,14. Alguns críticos atribuem à história de Esther uma origem pagã que se baseia em que os costumes de Purim, troca de presentes, jogar sortes, etc., são de certo modo semelhantes à festa persa denominada Farvardigam. Esta festa, que se celebrava por ocasião do Ano Novo Babilônico, estava relacionada com o mito da luta do deus Marduk, esse nome lembra Mordecai, né? Com um Man, nome que lembra Amã. Porém, os eruditos como Sayce, Kessel, Jampel e Orchander, que abordaram o livro de Esther com mente aberta, certificaram a autenticidade do conteúdo da Megillah. Eis aqui a versão dada pelo historiador Jacob Rauschenberg em seu livro The Book of Esther in the Light of Story. O zoroastrismo, religião adversa aos ídolos e até certo ponto parecida com o monoteísmo, era a religião oficial da nação persa, que sem dúvidas continha características idólatras. Amã tentou impor o culto aos ídolos. Os judeus se expuseram e não obedeceram às leis do rei. Capítulo 3, versículo 8 de Esther. Dando assim um mau exemplo, Amã decidiu então aniquilar os judeus, porém antes de conseguir levar a cabo seu projeto, perdeu seu posto em consequência de suas próprias intrigas. Os acontecimentos de Purim repetiram-se de uma maneira e de outra, muitas das vezes na história do povo hebreu, pois essa festa significou sempre a salvação dos judeus em qualquer parte por um perigo eminente. Por isso existem muitos Purim locais festejados num só país ou numa cidade da diáspora. Entre outros encontra-se o Purim Adom ou Purim El Natzra. O que era o Purim Adom ou Purim El Natzra? Sucedeu na Argélia no dia 4 de Reshvan 5301, que é 1541 a.C., quando o rei Carlos V da Espanha, com a ajuda do navegante, corrigindo aqui, Andrea Doria, quis conquistar a Argélia, que na ocasião estava sob o domínio do Caid Alabdin Barba Vermelha. Tão logo os espanhóis chegaram ao alto mar, houve um grande terremoto e todos pereceram. Os judeus, que temiam que os espanhóis os forçassem a converter-se ao cristianismo, se reuniram em oração e jejum junto ao grande rabino Shalom Duran, atribuindo, portanto, a morte dos invasores a um milagre de Deus que ouviu suas preces. Daí eles comemoram o Purim Adom ou Purim El Natzra, lá na Argélia. O Purim de Burguil. O Purim de Burguil era o nome do capitão que conquistou a cidade de Trípoli, desterrando seu governador, Ali Pasha Karamanli. Os invasores maltrataram os judeus durante os 2 anos de poder, porém no final Ali reconquistou a cidade no dia 20 de Tebet, no ano 5553, que equivale a 1793 a.C., e os judeus retornaram à tranquilidade. Já o Purim de Gumudina, ou Purim dos ladrões. Gumudina era uma fortaleza perto de Edirne, Turquia, na qual viviam muitos judeus que eram acusados de ajudar um grupo de aproximadamente 5.000 bandidos que se escondiam nas montanhas para despojar os habitantes de seus bens. O governador turco conseguiu prender estes bandidos e os judeus puderam provar que a acusação feita a eles era falsa e sem fundamento. Por isso os rabinos daquele lugar instituíram o dia 22 de Elul de 5.546, o equivalente a 1786 a.C., para festejar o Purim dos ladrões.
Purim de Vidim, ou da Bulgária, ou quer dizer, que ocorreu na Bulgária. O Purim de Vidim instituiu-se para comemorar a salvação dos judeus por ocasião da enfermidade de Pasvante Oglu, governador desta cidade situada perto de Danúbio. Pasvante Oglu foi ferido de morte com uma espada envenenada. Ele, porém, tinha um médico judeu de sobrenome Cohen, que não era outro senão Raham Bashi, o grão rabino. Os maometanos atribuíram a este último o atentado contra a vida do governador, ameaçando matar toda a população judaica de Vidim. Felizmente, o próprio Pasvante Oglu impediu a matança, declarando, antes de morrer, que era o verdadeiro culpado e responsável. Por esta razão, foram instituídos os dias 9 e 10 de Heshvan como dias do Purim, por este acontecimento ocorrido no ano 5.565, que equivale a 1807 a.C. Tem outros Purims que eu não vou entrar em detalhes, questão de tempo. O Purim de Tiberíades. Nós temos também o Purim de Nardona, Purim de Quios, ou da Senhora, Purim Saragosa, Purim dos cristãos, ou Purim de Bombas, Purim Shiraz, ou Purim Moed Katan, Purim Sharif, Purim de Padova, Purim de Firenze, Florença, Purim de Cairo, Purim de Rhodes, certo? Tem muitos outros Purim, mas lembrando que o mais famoso deles, sem sombra de dúvidas, é o bíblico, que celebra o livramento que Deus deu à nação de Israel através da rainha Esther. Glória a Deus. Comentando um pouco com base no Midrash, nos comentários de pesquisas, no comentário judaico das Megillah, nós vemos que Megillah, com exceção do rolo da Torá, este é o único livro, Esther, escrito em pergaminho em forma de rolo que se lê na festa de Purim. Megillah significa rolo, apesar de poder designar também uma escrita qualquer. São conhecidos 5 Megilot, ou rolos, da Bíblia, os quais são Cântico dos Cânticos, Ruth, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Shir-Hashirim, Ruth, Coelet, Eihá e Esther. Vashti recusou. O que é que o Midrash fala sobre Vashti ter recusado aparecer na festa designada pelo rei Ahasverosh, onde ela devia aparecer vestida apenas com a coroa? Segundo Rashi, neste dia Vashti tornou-se leprosa, razão pela qual ela não quis mostrar seu corpo, mesmo sabendo das consequências fatais que a esperavam. Isto lhe aconteceu como castigo por haver obrigado algumas mulheres hebreias a trabalhar despidas aos Shabbatut. Na opinião de Vashti, não se apresentou a Ahasverosh porque seria indigno para uma rainha, ainda mais sendo ela da descendência real, aparecer diante do rei e seus ministros, totalmente embriagados meramente para exibir sua beleza. Possivelmente Vashti teria aceito comparecer caso soubesse que havia no palácio outras princesas, ou se o rei e seus ministros tivessem sido convidados para um banquete de mulheres organizado pela rainha. Alguns acreditam, Orígenes acredita que essa Vashti é a mestriz. Há uma grande possibilidade de Vashti ser a mestriz. Se enfureceu, quando fala aqui no versículo 12 do capítulo 1 da Megillah Esther, se enfureceu, o rei ficou furioso por causa do comportamento de Vashti, que não explicou o motivo de sua negativa. Segundo historiadores, ela tinha que aparecer só com a coroa na ala dos homens. Vale ressaltar que não era costume existir a ala das mulheres, ela inventou isso. E no lugar onde os homens estavam embriagados, ela tinha que aparecer nua, só com a coroa. E obviamente ela não quis comparecer. Mordecai é da tribo de Benjamin. Quando fala no versículo 7, né? Ele criara Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem mãe, e a moça era bela e de porte formoso e boa aparência, que é Vaihi Omaret Hadassa, Ri Esther Bat Dodô.
que em la averim vehanara ipat toar vetovat mere uvemot avia veima lekaha Mordecai, que é Mordecai, lo levat, que no caso ele criara a Daça, que é Esté, filha do seu tio, a qual não tinha nem mãe, e a moça era bela, de porte formoso e boa aparência. Então, segundo o pensamento judaico, ela era prima irmã de Mordecai. Tomara por filha. Eu não acredito com o pensamento dos comentaristas da Megilá, quando eles dizem que alguns rabinos são da opinião que Esté, prima irmã de Mordecai, teria sido esposa de Mordecai e não filha adotiva. Antigamente costumava-se chamar carinhosamente as esposas de filhas, de acordo com o que é narrado no versículo 17. Mais adiante, o decreto do rei era recrutar também mulheres que não eram virgens. Então ela acredita que Mordecai e Esther eram casados, que ela não era virgem, e que ela não é chamada com as virgens, mas depois, quando o rei diz, não quero só as virgens não, pode mandar casada também, e acontece dela ser inserida no harém do rei, tornar-se rainha, o que eu particularmente não acredito. Acho que isso aí é uma exegese, uma má interpretação dos comentaristas da Megilá. Então, ela foi chamada, né, a alguns Hazanim, oficiantes, que leem em hebraico Veni Croá, e fosse chamada, e há outros que leem Veni Creá, fazem o mesmo com a palavra Venizroá e Venizreá, que se encontram em Números 5:28. Ambos os grupos estão corretos. Então, de acordo com o comentarista, tanto você pode pronunciar no versículo 14 de Esther 2, Venicroá, e fosse chamada, ou e ela fosse chamada Venicreá, tanto faz. Aí você diz o que realmente está escrito lá no versículo 14 do capítulo 2, vamos ver aqui. No versículo 14 do versículo 2, então, pela manhã, isso, Berev Ribar Uvaboker Ishava El Bet Hanashim Shnei El Yad Shashgaz, isso, Saris Hameler Shomer Hapilegeshim Lo Tavo Od El Hameler Ki In Hapetz Ba Hameler Venicrea Bashem. Observe que lá está Venicrea, mas que no sistema de Quere Perpetuum a ser lido sempre, você pode ler Venicroa. E vamos ver o capítulo 2, versículo 14, no texto original, que é que nós encontramos aqui em Esther. Se tem alguma coisa explicando no aparato, né? No aparato crítico. Então aqui, ó, vamos ver. Aqui, olha o amarelo. Venicrea Beshem. Venicrea. Então, isso sem mostrar nada na Massorá Magna, nem na Massorá Parva. Então, é tranquila essa questão. Estou analisando na Bíblia hebraica Stuttgartesa com um aparato crítico para tirar a dúvida. Então, no versículo 4 do capítulo 3, no hebraico original escreveu-se Beoram, mas se costuma ler Keoram. A ser lido, mas que não está escrito. Que é aquele sistema
que eu já comentei aqui nos vídeos do canal, sobre o Keri Wala Keri, ou Keri Wala Ketib, Ketib Wala Keri, e Ketib Keri, em geral, né? Que é Ketib escrito e Keri lido. Então, o sistema do Ketib Keri para a leitura da BHS, que aqui no caso está escrito, mas não deve ser lido. Está escrito Beoran, mas deve ser lido Keoran, com base no aparato, ok? Então, continuando aqui, estou selecionando as partes mais interessantes, mais relevantes. Mordecai diz que respondesse a Esther. Segundo o Targum, uma tradução aramaica, Mordecai enviou a Esther a seguinte mensagem, segundo o Targum: quem sabe imaginas que estás a salvo de todas as sortes e estejas te convencendo de que não necessitas rogar por Israel. Saibas que se um só judeu for ferido, tu também não escaparás. Levanta-te, pois, e roga pelos judeus ao Pai Celestial de teu povo Israel. Por acaso o tirano Ramã é mais poderoso do que seu ancestral, o Amaleque, que ao enfrentar-se com Israel, o eterno Deus o eliminou deste mundo? Por conseguinte, não impeças tua boca que rogue, nem teus lábios que intercedam diante de seu Criador para obter sua misericórdia. Graças à conduta correta e honesta de nossos pais e ancestrais, Israel se libertou das matanças em muitas ocasiões. Ele que durante todo esse tempo nos fez maravilhas e milagres, nos salvará também desta vez de nossos inimigos. Mas, ó Esther, não presumas que tu, entre todos os judeus, te salvarás sob a proteção e amparo da casa real, porque se tu te calares desta vez, ele, que é Santíssimo Redentor dos judeus, em todas as circunstâncias, nos ajudará de outra forma. Em contrapartida, tu e o teu lar e os teus pais sereis aniquilados. E quem sabe, se não é para expiar o pecado de teus antepassados, o rei Saul, que deixou viver Agag, rei dos Amalequitas. 1 Samuel 15:20, que tu chegaste ao reino. Então isso é um comentário do Targum, tradução aramaica, dessa Megilá. Depois irei ter com o rei, versículo 16. No versículo 16, ela diz: depois irei ter com o rei. Vamos ver aqui. Versículo 16 do capítulo 4. É isso. Depois irei ter com o rei. Quando ela diz depois irei ter com o rei, depois significa cabalisticamente que ela se apresentaria diante de Deus, o rei, com overhem, com isso, para cujo valor numérico é 78 na gematria, 3 vezes 26 o valor numérico do tetragrama, que é o nome de Deus. Este é o motivo porque repetimos overhem 4 vezes na oração do Yom Kippur, pois esta palavra contém ademais o nome sagradíssimo de Deus, composto de 72 letras. Vide Pirkei Avot Matzilia, página 15. Da mesma forma, os soferim e escribas especializados escreveram a palavra Hameler, o rei, no início de cada coluna da Megilá escrita no pergaminho, para demonstrar alegoricamente que não existe outro rei senão Deus. Aí nós temos aqui deixa eu ver. Zeres diz no versículo 13 do capítulo 6 que Amã cairia diante de Mordecai e dos judeus, né? Que realmente aconteceu. Os 10 filhos de Amã, capítulo 9, segundo Midrash. A razão pela qual se costuma ler os nomes dos 10 filhos de Amã de uma vez, sem tomar fôlego, é porque eles exalaram seu último alento de vida ao mesmo tempo. Segundo o livro de Seder-Olam, os filhos de Amã eram também considerados grandes inimigos dos judeus. Foram eles que fizeram intrigas diante do rei Ciro para que este não permitisse o retorno dos judeus à sua pátria, para poderem reconstruir o templo de Jerusalém.
Esdras 4:6. E no reinado de Assuero escreveram uma acusação. Então, quem seriam, no caso, esses 10 filhos de Amã, que por ordem da rainha Esté foram executados na forca, né? 10 filhos de Amã, capítulo 9, versículo 10. Aqui, isso. No versículo 6, nós temos 6, 7, 8 e 9. Nós temos aí os 10 filhos de Amã, que são... Começa no 8, né? 7. Como também a Paxandata, Dalfon, Aspata, a Porata, a Dalia, Aridata, Parsmasta, Arissai, Aridai, Vaisata. Então, os judeus, quando vão ler o nome dos 10, né? Começa aqui no versículo 7 do capítulo 9 de Esté. Então eles lê seguidos, sem parar para respirar. Versículo 7, 13, 10. Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde está. 4, 5, 6, 7. Ok. Então, versículo 6. Vamos ler do versículo 6 até onde finaliza o nome dos filhos de Amã. Vet Parshandata, Vet Dalfon, Vet Aspata, Vet Porata, Vet Adalia, Vet Aridata, Vet Parsmasta, Vet Arissai, Vet Aridai, Vet Vaisata. Aí nós temos os 10 filhos de Amã, que os judeus leem seguidos sem respirar, de acordo com o Midrash. Vale ressaltar. Então, já a Megillah Ruth, nós temos algumas coisas aqui a citar, que ocorreu na época dos juízes, né? Nós sabemos que é costume ler o livro de Ruth na sinagoga, no segundo dia da celebração de Shavuot, do Pentecostes. Shavuot, semanas, que é a festa do Pentecostes. Há várias explicações para esse costume. Uma delas é o alude ao fato de Ruth ter sido a avó do rei Davi, que, segundo a tradição, nasceu e morreu nessa data, na data de Shavuot. Outra associa ao fato do episódio do livro narrar que passava na época da colheita. Outra, para dar testemunho de que recebemos a lei escrita e oral ao mesmo tempo. Com Moabitas, versículo 1, capítulo 2, versículo 4, não é isso? Deixa eu ver. Não, é no 1:4. Capítulo 1, versículo 4, diz: casaram-se com Moabitas. De acordo com Midrash, ambas eram filhas do rei de Moabe. É uma especulação, não é nada que a gente pode afirmar que Orfa e Ruth eram filhos do rei de Moabe. Voltando para Esther, esse nome significa estrela e é uma alusão à deusa persa Istar, que era a deusa do amor e da guerra. Já Mordecai, o nome Mordecai faz uma alusão a Marduk, significa servo de Marduk, de acordo com a tradição persa. E no caso de Ruth, esse nome vem de Haverut, que significa amiga ou companheira. Já Orpa tem o sentido de nuca ou pescoço, porque havia dito no tempo de Noemi que era virar a nuca, que é o que a gente chama de virar as costas atualmente, que é justamente abandonar. Foi o que Orfa fez. Noemi, agradável. Mara, amargurada, amargura, amargou. Marlon significa doença, provavelmente ele morreu doente. Hilion, exterminação, porque ele não teve descendência, nem mesmo por Levirá. Elimelech, meu Deus é rei, Elimelech. E
Boaz, nele está a força, e Obed, servo ou escravo, mas no sentido mais de servo. E continuando aqui, algumas observações. Uma parte que se destaca aqui no capítulo 1 é quando ela diz que teu Deus será meu Deus. Naquele tempo tinha uma crença que ninguém podia desapegar da sua terra e do seu Deus. Ruth foi contra esse princípio quando ela diz, no versículo 16 do capítulo 1, no finalzinho ela diz: teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Se a gente for ver isso no versículo 16, né, no hebraico, ela disse: Amer ami ve Elohai Elohai. Amer ami ver Elohai Elohai. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Um redentor, capítulo 2, versículo 20. Sendo da família de Naomi, Boaz poderia ser considerado um redentor, ou seja, alguém que preservava a propriedade de um parente empobrecido. Veja Levítico 25, 29. Tem a cerimônia de Halitzah, né? Quando o irmão recusa cumprir a obrigação, realiza a cerimônia de Halitzah, que envolve, entre outras coisas, descalçar o sapato. Foi o que aconteceu quando o parente mais próximo do que Boaz não quis ser o remidor, ser o resgatador de Noemi, porque teria que tomar a viúva Ruth por esposa e suscitar descendência a Mahlon por levirato. E como ele já era casado, isso poderia gerar intrigas de descendentes, e ele fez a cerimônia de Halitzah e foi convocado por Boaz um quórum de 10 pessoas, um minyan, para que fosse atestado que ele recusou e que houve a cerimônia de Halitzah com um ato de descalçamento de sapato por parte daquele que desistiu de resgatar a propriedade e também a descendência do falecido, no caso aqui de Boaz, que levava o nome de Elimelech, através de Mahlon, que levava o nome de Elimelech, por ser seu filho, né? Então, é basicamente isso. Agora a questão de quem Boaz era filho. Se a gente usar uma Brit Hadashah, uma edição mais contemporânea, lá no livro de Matityahu, Mateus, né, no capítulo 1, deixa eu achar aqui para a gente ler. Capítulo 1 de Matityahu. Só um minutinho, eu vou achar. Achei. No versículo 5. Salmão, Olidiet, Boaz, Merav. Ok. E Salmão gerou a Boaz de Raaf. O Boaz, Olidiet, Obed. E Boaz gerou a Obed, Merut, de Ruth. Beroved, Olidiet, Shai. E Obed gerou Jessé. Isso numa tradução contemporânea. Vamos ver agora numa tradução mais arcaica e mais judaica, né? Na tradução da Brit Hadashah, um pouco mais antiga. Eu prefiro essa tradução aqui, se bem que muita coisa vai ser igual a outra, mas vai ter muita diferença também. Nesse caso aqui vai estar igual, quer ver? Abençoar o Pimatai, as boas novas pela boca de Mateus. Nós vamos ver o capítulo 1, versículo 5 da Abençoar ao Pimatai, certo? Vamos lá. Diz assim, o versículo 5. Shalmon Holidiet Boaz Merav Boaz Holidiet Obed Merut Ve Obed Holidiet Ishai. A mesma coisa. Nós vemos aqui que esse Shalmon Holidiet Boaz Merav, Salmão gerou a Boaz de Raav. Ou seja, aqui está claro que Salmão
não é uma Chaves, não é um Shin, é um Sim aqui, certo? Salmon, Oliviet, Boaz, Merahav, ou seja, Salmão gerou a Boaz de Raab, que é a meretriz lá de Josué e Yehoshua, né? Quando ele invade a cidade de Jericó, e ele, com a ajuda de Deus, obedecendo a Deus, Deus derruba os muros da cidade e mantém de pé só a parte do muro onde morava Raabe, a meretriz, que se converte ao judaísmo, e é dela que vai vir Boaz. Interessante, né? Então, as 5 Megilá são Esther, Shir-Hashirim, Ruth, Eihá e Kohelet. Detalhe, alguém pode perguntar, mas e na tradução aramaica, na Peshita? Também dá para entender que Boaz é filho de Raabe, a meretriz. Rahab, né? Vamos ver aqui o que é que diz o capítulo 1, versículo 5 na Peshita. Diz assim, eu vou ler primeiro a tradução, segundo traduziu o aramecista Tzadok Ben Derer. Vamos ver aqui. Deixa eu achar. Aqui. A Bessorá segundo Matai. Carazota de Matai. Evangelho de Mateus. Como vocês podem ver aqui. Tradução aramaica. Diz assim o versículo 5 na tradução para o português. Salmão gerou Boaz de Rahaf. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Ishai. Aí nós temos no versículo 5, em aramaico. Salmão Aulet Leboos Men Rohof Boos Aulet Le Ovit Men Orout Uvit Aulet Lishai. Então nós vemos aqui no começo Salmão Aulet Leboaz Men Rohof em aramaico Rav em aramaico. Então Men, né? Que tem o mesmo sentido lá do que a gente viu no hebraico. Então bate totalmente o que está na Peshita com o que está na Brit Hadashah, certo? Só para tirar as dúvidas. Aí você disse, mas essa conversa de Ruth vinha da palavra amizade, né? Haverut. Nós vemos no dicionário hebraico, a palavra amizade no dicionário hebraico é justamente Haverut. E o finalzinho Ruth é justamente o nome dela. Olha só que interessante. Então Haverut, amizade. Ruth vem de fato da palavra amizade. Então, continuando o nosso estudo dessas duas mulheres espetaculares que marcaram a história do povo de Israel, lembrando que Ruth, a Moabita, ela tinha antigamente como seu deus nacional Quemos. Também adorava a Moloque, né? Que era um deus pagão que aceitava sacrifício humano. Então, Boaz significa, ele era filho de Raabe e pai de Obed. E de Obed veio Jessé, de Jessé veio o rei Davi. E de Davi nós sabemos que veio o Messias. Apesar do Messias existir antes de Davi e ter criado Davi, né? Qual é a bênção da Megilá? Como é lido no dia de Purim, o início, eu vou ler aqui só o início da bênção da Megilá.
que traduzido é: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste sobre a leitura da Megilá. E a congregação diz amém. Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Melech haolam. Eita, essa parte aqui. Acho que é Asher. Asher Kideshan Mitzvotai Vetisvanu ao Mikra Megillah. Amém. Então é basicamente isso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshan Kideshan, enganche Bemitzvotai Vetisvanu ao Mikra Megillah. Amém. Então essa é a leitura inicial da Megillah Esther. Então, deixa eu ver se eu me esqueci de dizer algo relevante aqui para sim, quem era Artaxerxes I e quem era Xerxes I. Artaxerxes I ou Artaxerxes I Gânimo, com grande alcance, porque tinha a mão direita maior que a esquerda, foi um rei da dinastia Aquimênida, filho de Xerxes I e Amistrix, casado com Damáspia. Reinou de 465 a 423 a.C. Esdras 7:1. Agora Esther 1:1. Quem era Assuero, ou Xerxes I, ou Quixaiaxa, ou Ahasverosh? Seu nome persa era Quixaiaxa. Seu nome grego, Xerxes I. Seu nome hebraico, Ahasverosh, ou Assuero. Viveu de 519 a.C. a 465 a.C. Foi um Shah Aquimênida que governou de 486 a.C. até a data do seu assassinato em 465 a.C. Ou seja, apesar de ele ter escapado de ser morto por Bigtan Teres por conta de uma conspiração que Mordecai tinha descoberto e contado a ele para o livrar, ele não morreu de morrer vítima de uma conspiração. Filho de Dario I, neto de Estáspes e de Ciro Grande. Xerxes é seu nome grego, como eu já falei. Seu nome persa Quixaiaxa significa governante de heróis. Pai de Artaxerxes I, esposo de Amistrix, filho de Atossa. Então esse é o Xerxes que governava as 127 províncias, tendo seu reino instituído ali na cidadela de Suzano. Certo? Então, falando um pouco aqui sobre Ruth, a Moabita, que é vou falar um pouco aqui sobre a questão dos nomes hebraicos, né? Mara, amargura ou amargor, ou amarga. Boaz, nele está a força. Obed, servo ou escravo. Naomi, agradável. Ruth, amizade. Orpa, nuca ou pescoço. Nomes de Deus: Adonai, El Shaddai, Elohei, Israel. Eram nomes comuns para aquela época. Meu Deus é rei, Elimelech. Marlon, doença. Hilion, exterminação. Então esses são os nomes dos personagens e seus respectivos significados. Sobre o livro de Ruth, ele é do cânon dos homologomeunos, o que implica dizer que sua veracidade e inerrância nunca foram questionadas. Ele é o segundo Megilot, ele é o segundo rolo na Bíblia hebraica. Lembrando que ele está na terceira parte da Taná, que é o Ketuvim, escritos. E dentro dos escritos nós temos os Megilot, certo? Assim como dentro dos Nevim, nós temos os Nevim Aharonim e Nevim Rishonim e Nevim Aharonim. E também os Shnei Asaf. Então, continuando, é o quinto Ketuvim,
é uma Megilote para Pentecostes, é o terceiro histórico pré-exílico, porque aconteceu antes do exílio babilônico. É o terceiro histórico ou hagiográfico. Os hagiógrafos eram livros, como o nome diz no grego, escritos sagrados. Ele é o 29º livro da Taná, 31º da Bíblia Judaica completa, 8º livro da Bíblia. Na Taná Peshitta é chamado de Ketava de Ruth, que significa livro de Ruth em aramaico ou escrito de Ruth, tanto faz. Deixa eu ver aqui. Lembrando que a festa de Purim, Pur, vem do persa e significa sorte. In é a terminação plural hebraica. Então, juntando o persa com o hebraico, forma a palavra Purim, que tem um sentido de sortes. Certo? Só um minutinho, dá uma olhadinha. O Agagita, né? A mãe era descendente de Agag. Veja Êxodo 17, 8 a 16, Deuteronômio 25, 17 a 19, 1 Samuel 15, 9 e 1 Crônicas 4, 42 a 43, para entender melhor o que significa a expressão UHG. Personagens de Esther. Vasti, Ahasverosh, que é Kishayasha ou Xerxes I, em tiberiano é Ahasuerus, segundo Midrash, Esther Rabar, Xerxes I. Mordecai, que é Mordecai, Adassa, que significa murta. Interessante que a murta, ela é uma planta verde com flores, ou rosa, ou branca, ou meio violeta, e que elas podem servir de coberta, se enlaçando nas coisas e dando uma proteção. Foi isso que Esther fez, ela protegeu o povo de Israel. Outra coisa, ela é uma planta que exala perfume. O perfume dela é extraído, só que para extrair ela tem que ser esmagada. Esther passou por muita fase difícil até exalar o seu perfume e ajudar o seu povo. Ela é uma planta que floresce, que germina. Então ela é uma planta que ela protege e libera sementes para perpetuar a espécie. É uma planta que é como se ela meio que se preocupasse com a sua prole, com manter a espécie existindo. E foi o que Esther fez, protegendo seu povo, né? Interessante a gente se ater a essa questão. E interessante que a proposta de Amã foi 55 milhões de dólares, que na Bíblia está 10 mil talentos de prata, que hoje seria 55 milhões de dólares, o preço que ele pagaria ao rei, para o rei liberar os genocídios do povo hebreu, né? Em Esther 3:10 fala do anel sinete do rei. O anel sinete era um selo oficial de uma autoridade nos tempos antigos. Trazia encravado o monograma de quem usava, e esse monograma se imprimia sobre cera ou argila para validar os documentos importantes. Então o rei tinha esse anel sinete. Sobre o livro de Esther, ele é do cano dos antilegomênios. Isso quer dizer que sua veracidade e inerrância já foi questionada. Por quê? Porque o nome de Deus não aparece no livro. Na Taná Peshitta é chamado em aramaico de Ketava de Esther, livro de Esther ou escrito de Esther, em português. É o 5º Megilote, lido na festa de Purim. É o 17º livro da Bíblia. É o 5º histórico pós-exílico, porque ele acontece depois do exílio. É o 12º histórico, ou hagiográficos, escrito sagrado. É o 8º Ketuvim, 8º escritos, dos escritos, né, que é a terceira parte da Taná. É o 32º livro da BHS e 34º da BJC. A forca de 50 côvados que Amã fez para Mordecai, trazendo para os dias de hoje, ela media aproximadamente 23 centímetros, quer dizer, 23 metros de altura. 23 metros era exagerado de acordo com as forcas que geralmente eram utilizadas naquele tempo para exercer juízo contra
alguém que o rei estava desagradado. Registros antigos falam de um oficial secundário na administração de Assuero chamado Mardocaia. Interessante que esse nome lembra Mordecai. Amã era um vizir, ele era um oficial importante da corte persa. Mordecai, o nome significa servo de Marduk. Marduk é uma deidade pagã babilônica. Os deuses persas, os persas eles tinham a religião zoroastrismo, e eles tinham o profeta Zoroastro. E os deuses principais eram Ahura Mazda, que era o deus do bem, e Aruman, que era o deus do mal. Esther 7, 6 a 10 lembra o que está escrito em Provérbios 6, 34 e 35. Quem quiser olhar depois. Esther 6,12. Cobrir a cabeça era símbolo de tristeza. Segundo Samuel 15:30, Jeremias 14:3. Então, Amã, triste com a exaltação de Mordecai, cobre a cabeça. Uma pessoa sentenciada à morte tinha seu rosto coberto. Foi o que aconteceu com Amã em Esther 7, 8 e 9. Sobre ser pendurado na forca, né? Esther 9:13. Você pode ler Deuteronômio 21, 23, Gálatas 3:13 e 1 Samuel 15, 17 a 19. 15 fatos do Purim, da festa de Purim. Primeiro, é o dia mais alegre do ano para os judeus. Segundo, em persa Purim significa, pode-se dizer, sorteio. Terceiro, Mordecai e Esther são os heróis do dia. Quarto, o livro de Esther é manuscrito em pergaminho. Quinto, há 4 mitzvot de Purim, 4 mandamentos. 6, judeus giram reco-recos em Purim. 7, bebem vinho no Purim. 8, o Purim é precedido por um jejum. Ou seja, antes da festa de Purim tem um jejum. 9, eles comem o Haman Tashem e o Kleplar. O que é o Haman Tashem e o Kleplar? O Haman Tashem e o Kleplar são doces judaicos que eles escondem a parte mais saborosa, mais doce, o recheio. Justamente falando de como Deus escondeu, protegeu o povo de Israel no Purim. Eles usam fantasias no Purim, 10º fato. 11º, cantam passagens engraçadas para que o povo sorria na festa. 12º, Purim é adiado um dia em Jerusalém. Então, em Jerusalém, o Purim é adiado um dia. 13º, é um mês e um dia antes do Pessah, da Páscoa. A Pessah, né? A Páscoa. 14, Stanley morreu em Purim. 15º, a Guerra do Golfo terminou em Purim. Interessante, né? Mardoqueu, capítulo 10 de Esther, ele tornou-se o primeiro ministro da Pérsia. Para ver quando Deus quer exaltar alguém, né? Ele não se curvou diante de Amã. E Deus o exaltou. Ele lembra quem? Mordecai, Esther 10. Lembra José, Gênesis 41, 43. E Daniel 6, 2 e 3. Que foram judeus que Deus destacou e utilizou para ajudar seu povo. A rainha Esther, ela estabeleceu a festa de Purim, Esther 9, 32. Nós vemos que ela estabeleceu a festa de Purim. Voltando um pouco para Ruth, como Ruth acontece na era teocrática, Deus, cracia, governo de Deus, que é a era dos juízes, dos shofetim, convém a gente entender quais eram os deveres desses juízes. Êxodo 23, 6 a 9 e Deuteronômio 16, 18 a 22 vai falar dos deveres dos juízes. O contexto da era dos juízes estava marcado por melodrama, assassinatos horríveis, explorações sexuais, feitos de poder sobre-humano, mutilações bizarras. E o resumo da mensagem de Juízes é: o que acontece quando uma sociedade decai na anarquia moral? A redenção e a misericórdia de Deus quando seu povo clama arrependido.
12 juízes, entre eles uma mulher, vão estar diretamente associados à era teocrática, ao período dos juízes. São eles Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão e Samuel. Então Ruth acontece justamente nessa era. Quem escreveu Ruth? Samuel. Quem escreveu Esther? Mordecai. Isso a gente pode afirmar? Não, é apenas uma hipótese, certo? Lembrando que Deus era conhecido no tempo de Ruth como El Shaddai, o Todo-Poderoso, ou Deus do campo. E há quem diga que Boaz, ele é um tipo de Jesus e Ruth um tipo da igreja. Então, Boaz resgatou Ruth, Jesus resgatou a igreja. Boaz, rico judeu resgatador. Jesus, rico judeu resgatador. Ruth, pobre estrangeira, nós, os Goim, os gentios. Ruth 2,17 fala de um éfa. Um éfa equivale a 10 homeres, que corresponde a 22 litros. Sobre resgatador, você pode ver lá em Levítico 25, 47 a 49. Deuteronômio 25, 5 a 10. Números 35, 19 a 21. Jeremias 32, 6. Veja também Êxodo 6, 6 a 8. Jó 19, 25, Salmo 19, 14, Salmo 69, 18, Isaías 43, 1 e Isaías 59, 20. O resgatador devia cumprir o levirato. Deuteronômio 25, 5 a 12. O irmão do esposo, Levir, irmão do esposo. Vem de Leve, coração, e Arri, irmão do coração. E Levi, a tribo da união, Uma pergunta interessante. Em Ruth 4:5, se resgatar a terra significava também casar-se com a viúva, por que Boaz não se casou com Noemi? A razão de desposar era garantir um herdeiro em nome do falecido. Noemi em hebraico, passou da idade de conceber e Elimeleque já havia passado seu nome para seu filho falecido Malom, o esposo de Ruth, a Moabita. Então não havia necessidade de Boaz tomar ela por esposa e suscitar descendência a Elimeleque, mas sim tomar Ruth e suscitar descendência a Marlon. Obed era o próximo na linhagem dos resgatadores. Ruth 4, 14 e 15. Por levirato, Obed era neto de Elimeleque. Como resgatador, sustentaria a avó Noemi na velhice. Se Boaz casou com Ruth para preservar o nome de Malom, por que não consta seu nome na linhagem de Davi, Ruth 4, 18 a 22, 1 Crônicas 2, 4 a 17, Mateus 1. Porque na Bíblia as genealogias são sempre seletivas. É possível que num registro familiar constasse o nome de Malom, num registro familiar, mas não no registro da Bíblia. Sobre Esther, quando aconteceu? Na Pérsia, entre 460 a 350 a.C. Esther foi coroada rainha em 479 a.C. O capítulo 6 e 7 de Esdras é contemporâneo aos fatos de Esther. Esther é um livro que foi escrito por Mordecai ou Esdras ou Neemias. Apenas conjectura-se isso, não podemos afirmar. Então, em linhas gerais, o autor tanto de Ruth como de Esther são desconhecidos. Suzã, hoje, a cidadela de Suzã, onde ficava a sede do Império Persa, hoje é chamado de Khuzistan, fica ali na Turquia. Quem eram os sábios do rei? Carsena, Seto, Admata, Tassis, Meres, Marceno e Memucã. Quem eram os que serviam na presença do rei? Meumã, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zéter e Carcas. Nós vemos no decorrer da história de Esther que dentre esses se destacaram Memucã e Arbona. Então, meus irmãos, é praticamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo, se Deus assim nos permitir.